Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar estudando um pouco mais sobre o tema cura interior, em nome de Jesus Cristo. Eu só quero recapitular para aqueles alunos que já assistiram a primeira aula, a segunda aula, nós falamos sobre a necessidade de todo ser humano ele passar por um processo de cura interior. Por quê? A palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O fato de Adão e Eva terem pecado e terem sido expulsos do paraíso gerou ali uma ferida na alma, não apenas de Adão e Eva, mas da natureza humana. Porque o homem, a Bíblia diz que foi feito para quê? Para louvor e glória do Senhor. Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, deu ao homem sabedoria diferenciada, deu ao homem a capacidade de tomar decisões muito semelhantes. E quando a Bíblia diz a semelhança de Deus, façamos o homem à semelhança, a nossa imagem e semelhança, na verdade, o que Deus estava dizendo é justamente isso. Ele criou o homem com sabedoria, ele criou o homem com inteligência, ele criou o homem com uma capacidade sobrenatural de entender, de compreender, de raciocinar e de tomar decisões. Então, quando Satanás ele acabou prevalecendo ali na tentativa de fazer o homem pecar, e acabou fazendo o homem pecar, o castigo veio, e o castigo foi a rejeição de Deus, foi a expulsão de Adão e Eva do paraíso. E no que isso resultou? Numa grande ferida. Então, o ser humano ele nasce com essa ferida na alma, uns mais, outros menos, mas todo ser humano, e daí a importância de todos nós passarmos por um período, por um momento de cura, de cura da alma. E eu resumiria o seguinte: o que é a cura da alma, apóstolo? O que é cura interior, perdão? O que é cura interior? Cura interior, amado. O homem ele foi criado assim, espírito, alma e corpo. Primeiro, o desejo do coração de Deus, o desejo espiritual, o espírito gerado em primeiro lugar. Depois o corpo, depois a alma e o corpo. Então, nessa sequência. O pecado distorceu essa sequência. Quer dizer, trouxe o corpo para o primeiro lugar, colocou a alma no meio e o espírito por último. Então, uma pessoa ferida na alma, uma pessoa que não teve um encontro real com Jesus, que não desenvolveu uma aliança real com Jesus, e que nós vamos tratar em outro momento, que é o novo nascimento em Cristo, essa pessoa, ela vive ligada às coisas terrenas. Então a cura interior é justamente o realinhamento, é voltarmos a entender que somos, em primeiro lugar, seres espirituais e que temporariamente habitamos num corpo material. Isso é a verdade. E quem faz a ligação entre esses dois mundos, o corpo que representa a terra, o mundo em que nós vivemos, e o espírito que representa a soberania de Deus, a glória de Deus, a origem de todas as coisas. Quem faz essa ligação, essa intermediação é a alma. Por isso que alguns chamam de cura interior, cura da alma. Quando a gente consegue curar a mente, curar o nosso subconsciente, os nossos pensamentos, tudo aquilo que foi colocado, que construiu a nossa mente, que construiu os nossos pensamentos, a gente consegue limpar, tirar aquela sujeira, tirar o entulho, tirar os maus pensamentos, tirar tudo aquilo que distorceu princípios e valores. Nós vamos nós vamos nos reaproximar de Deus, e então vamos voltar ao chamado original. Uma pessoa curada, meu irmão, é uma pessoa que vive em paz. Por que ela vive em paz? Porque, amada, a paz
ela é a certeza de que estamos fazendo as coisas certas, que estamos no caminho certo, que por mais difícil, por mais tribulação, por mais batalhas, por mais dificuldades, a gente sempre vai chegar no cumprimento do propósito. Então, quando a gente diz assim, eu estou dormindo em paz, a consciência limpa, né? Na verdade, a consciência limpa é uma consciência curada, é uma mente curada, é uma alma curada, é alguém que realmente está curado no seu interior, não tem fardos, não tem peso, não tem culpa, não tem ressentimento, não tem mágoa que seja capaz de perturbar, né, esse relacionamento dessas três áreas, né? Corpo, alma e espírito. Quando você está curado, está tudo em harmonia. Está tudo em harmonia. Esse é o resumo, amado. Cura interior é realinhamento da minha aliança com Deus, né? E a organização desses três elementos, corpo, alma e espírito. E agora, curado, espírito, alma e corpo. Amém? Né? A gente andou falando, acho que nas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre o que provoca, né, feridas na alma. Aí é uma gama de situações, amado, né? A gente falou, a gente citou alguns exemplos, né? A gente vê aqui um exemplo que até dei, deixa eu ver aqui, um exemplo que a gente deu, Moisés, né? Moisés, ele diz o seguinte, amado, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 1, ele era um homem ferido na alma, porque ele diz assim, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Quer dizer, Moisés era um cara extremamente inseguro, amado. Mas se você estudar um pouquinho da vida de Moisés, você vai descobrir o porquê dessa insegurança, né? Moisés, desde o berço, passou por momentos muito difíceis. Não foi criado pela sua própria mãe, né? Não foi criado no meio do seu próprio povo. Então tudo isso cooperou muito, né? Depois algumas dificuldades, algumas lutas na formação do seu caráter, transformou Moisés num cara bastante inseguro. Mas mesmo assim Deus escolheu a ele. E é isso que é importante, amado. Não é porque a gente tem feridas na alma que Deus não vai nos usar. Pelo contrário, quando a gente diz, eis-me aqui, Deus ele entra com a providência, começa a nos curar e nos preparar para fazer cumprir a palavra. Aliás, querido, eu vou dizer uma coisa para ti. Você vai para a palavra, para a Bíblia, você vai ver que Deus ele só pega pessoas que em algum momento tinham dificuldades. Gideão é a mesma coisa, Juízes 6,15. Gideão, olha o que ele fala para Deus aqui, amado. E ele disse assim, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Está lá em Juízes 6,15. Quer dizer, Gideão também era um cara que tinha muitas feridas na alma, que estava registrado na mente dele, no coração dele, na alma dele, mas Deus decidiu usar ele, amado. Deus decidiu usar ele, né? Você pega Esther, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, né? Ela foi criada por um primo dela, e mesmo assim, né? Ela tinha vários motivos para dizer, Deus, eu não vou conseguir fazer a tua vontade, né? Mas Deus curou e trabalhou o coração de Esther e transformou ela numa grande libertadora do povo de Israel, e ainda deu para ela o privilégio de ser rainha. Olha que coisa, né? Então a gente falou também como saber quando a nossa alma tá enferma. Irmão, é bastante grande, né? Os itens, mas alguns sintomas que eu acho que a gente pode usar aqui, falar aqui ou relembrar. Inferioridade. Quando isso, amado, te acompanha, quando em tudo e para tudo você sempre se considera incapaz, porque inferioridade é isso. É você sempre se achar incapaz de fazer algo, ou de conquistar algo, ou de ser aprovado em alguma situação.
falta de sonhos e aspirações, aquela pessoa que não consegue desenhar um futuro para a vida dela, aquela pessoa que se acomoda porque não consegue, não enxerga, não tem perspectiva. Isso também é um sinal de que em algum momento há um desalinhamento, né? O teu espírito e o teu corpo não estão se conectando como deveriam, porque a alma, a mente, ela está enferma, ela está doente. Precisa ser curado, precisa ser trabalhado para que esse sonho, porque, meu irmão, uma pessoa curada, ela tem muitos sonhos, ela tem projetos, né? Eu estou dizendo sonhos, não de você deitar, dormir, sonhar, mas sonhos, projetos, vontade de conquistar, vontade de fazer, vontade de sempre caminhar para adiante, né? Não ficar ali parado e acomodado, né? Aquele sentimento de todos estão contra mim, né? Aquela sensação de que começa a trabalhar numa empresa, não demora muito, porque todo mundo está se levantando contra mim. Vai para uma igreja, porque as pessoas não gostam de mim, sabe? Aquelas pessoas que vivem a vida inteira para lá e para cá, para lá e para cá, não criam raízes, porque não suportam imaginar que alguém vai confrontá-la ou vai discordar dela. Esse é o grande problema, né? Uma pessoa enferma da alma é uma pessoa que não sabe lidar com a discordância, né? Se ela chegar numa igreja e ela perceber que aquilo que ela quer impor não vai ser totalmente acolhido, ela já acha que ali não é o lugar dela, né? Ela vai trabalhar numa empresa, chega lá, existem regras, e ela não gosta daquelas regras, ela já acha que está todo mundo perseguindo ela, e aí ela vive a vida inteira assim. Tem gente, amado, que vai fazer faculdade, chega lá, às vezes é até o curso que ela quer, mas ela vai começar a ser confrontada, porque a faculdade é um lugar de confrontos, né? Confronto de pensamentos. É um lugar onde a gente desenvolve pensamentos, né? Isso é o propósito da universidade. E tem gente, meu irmão, conheço pessoas que já começaram 4, 5 faculdades e não terminaram nenhuma. Por quê? Porque é ferida na alma. Quando a pessoa está curada, ela começa, a vida dela tem começo, meio e fim. Tudo que ela começa, termina, né? Termina no bom sentido, né? Tudo que ela faz, começa, realmente vai desenvolver. O propósito e o projeto vai se cumprir, né? Dificuldade de confiança. Se você tem isso, meu irmão, precisa curar a sua alma. Tem gente que não consegue confiar nem na própria sombra, né? E aí usa a palavra, às vezes usa até a palavra, né? Tem lá o texto que fala, maldito o homem que confia no homem. Aí já usa esse texto aí, né? Não, tá vendo? Eu tô na Bíblia. Mas, amado, a palavra do Senhor ali tem que ser entendida, né? Maldito o homem que acha que ele é capaz, que só ele é capaz, né? Então, eu não posso confiar na minha força, na minha capacidade intelectual. Tem que confiar em Deus. Deus tem que estar acima de tudo, né? Na minha vida, amém? Mas confiar nos outros é importante, é necessário, senão não tem relacionamento, amado. Não tem casamento que dure se não houver confiança, não tem emprego que dure, não tem igreja, não tem ministério, não tem vida sem confiança, né? Não consegue desenvolver relacionamentos afetivos saudáveis, porque sempre vai ter ciúme, sempre vai ter insegurança, sempre vai ter briga, sempre vai ter medos, né? Pessoas que têm muito medo, fobias, pessoas que sentem prazer no fracasso dos outros, aí é o lado negativo, né? É o lado que já extrapola o eu, né? Pessoas feridas na alma, elas não suportam o sucesso das pessoas. Elas não suportam a ideia de que elas possam estar cooperando para que o outro tenha sucesso na vida, né? E essas pessoas acabam não tendo sucesso também, porque elas vivem observando demais, né, esse critério. Quando elas percebem que, de alguma forma, ela está sendo uma bênção na vida dos outros, ela logo pensa, já trata de saltar fora, de pular fora, porque ela não quer isso, ela não gosta disso. Eu conheço casos, amado, de pais que eram feridos na alma e que não suportavam o sucesso dos filhos. Há mães que não suportam que a filha tenha sucesso no casamento, porque ela foi uma mulher frustrada,
não conseguiu ter sucesso no seu casamento. Agora ela está vendo a filha feliz, ela começa a colocar pitaco porque ela não suporta ver a filha feliz no seu casamento. Né? Pais que não suportam ver os filhos prosperarem na carreira profissional porque estão feridos na alma. Então uma pessoa ferida na alma, ela não suporta ver a felicidade alheia. E também nós falamos sobre a questão dos distúrbios sexuais, das distorções sexuais, não é verdade? Muita coisa, e aí envolve uma porção de coisa, né, irmão? Uma porção de coisa que eu vou deixar para você pensar e refletir um pouco mais, né? Mas em outro momento a gente até pode estar falando um pouco mais sobre isso. Mas os distúrbios sexuais, incontinência, perversões, pornografia, que mais, fantasias, a erotização, né, de tudo, né? Então tudo isso é distorção, amado, e tudo isso é resultado de feridas na alma, viu? Exageros, né? Tudo isso é ferida na alma. Ciúme excessivo, possessividade, feridas na alma também, compulsividade. Tem gente, amado, que é extremo, então gasta muito, né? Come muito, bebe muito. Irmão, todos os extremos são resultados de ferida na alma. Às vezes a pessoa está lá nas drogas. Por que ela está nas drogas? Né? Ferida na alma, meu irmão. Cura a alma, você liberta a pessoa. Né? É um trabalho um pouquinho mais árduo, mas quando você consegue curar a mente daquela pessoa, tirar aqueles registros negativos que de alguma forma foram parar dentro da mente desse homem, dessa mulher, você começa a libertar ele dos vícios, começa a libertar ela dessa situação, dessa compulsividade, né? Pessoas que vivem ameaçando, né? Manipulam emocionalmente os outros, isso é muito sério também. Vive angustiado, triste, cabisbaixo, reclama da vida o tempo inteiro, porque, amado, às vezes a gente não está bem, tem dia que a gente acorda meio chateadão, acontece, né? Às vezes a pessoa tem lá um dia de preocupação, de ansiedade, não quer falar muito, não quer, né, tá cabisbaixo, tá? Ou às vezes a gente se pega reclamando, né? Agora, quando isso se torna rotina na vida, meu irmão, tem gente que tem uma rotina de vida assim, reclama de tudo e de todos o tempo inteiro. Ele vai numa churrascaria e reclama da carne. Ele vai na pizzaria e reclama da pizza. Ele vai em 10 churrascarias, todas elas têm defeito. Tudo tem defeito, o bolo tem defeito, a comida tem defeito, as pessoas têm defeito, a roupa tem defeito. Ele nunca está bem. Claro, não está bem com ele, né, meu irmão? A gente está bem com a gente, querido. A alma está curada, as coisas acontecem, fluem, é uma maravilha, né? Não admite os erros, está sempre se justificando, isso é muito sério também. Sabe por quê? Isso vai virando assim uma bola de neve, sabe? Vai destruindo a pessoa de uma forma, né? Porque aquilo vai juntando, quando vê, meu irmão, né? O estrago já está feito. Porque a pessoa ela se cobra tanto, né? Talvez você está me assistindo aí e está se identificando, né? É tanta luta, é tanta cobrança, nunca tá bom. Isso vai gerando, amado, um estado constante de ansiedade. E você sabe que uma pessoa ansiosa, meu irmão, ela não vive, né? Ela não vive no sentido literal, né? No sentido emocional, ela não vive. Né? Uma pessoa ansiosa, ela está sempre procurando um lugarzinho. Eu costumo comparar a pessoa ansiosa com alguém que já teve cólica de rim, né? Eu já tive muitas cólicas renais. Então eu posso dizer para você com muita segurança, pessoa ansiosa, a cólica de rim não tem lugar aonde você fique bem. Você está sentado, você está mal, você está deitado, você está mal, você está em pé, você está mal. Em qualquer lugar você está mal, você não consegue ficar bem. Consegue ver, você vê tudo cinza, você vê tudo escuro, você vê só dor. Uma pessoa ansiosa é a mesma coisa. Ela não consegue ver o lado bom de nada, porque ela sempre está se programando para algo pior.
ela adianta os pesadelos, ela adianta as lutas, ela adianta, né? Ela, como dizia minha mãe, ela vê chifre em cabeça de cavalo, é bem assim. E por último, acho que a gente falou também sobre pessoas que brincam demais, né? O excesso. Lembra que eu falei, tudo que é em excesso. Uma pessoa que é séria demais, pode ter certeza que tem alguma coisa na alma que não está legal, na mente não está ligando ali, então acaba que o corpo ficando, sabe aquela pessoa tensa, vive com dores, né? A Bíblia diz assim que o espírito triste seca os ossos, né? O espírito triste seca os ossos, é verdade. Muitas doenças, eu quero falar isso em algumas outras próximas aulas, mas para você guardar isso, que é muito interessante, tá bom? E então, a gente falou sobre tudo isso, eu dei essa recapitulada, e agora eu queria deixar para você um desafio, amado, porque tudo isso tem uma origem, né? A ferida na alma ela tem uma origem. Lembra que eu falei lá de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso? Então, para resumir, meu irmão, o ser humano precisa ser curado da raiz principal. Existe uma raiz que a gente chama de raiz principal, né? A cura interior, ela precisa ser, ela é o tratamento dessa raiz principal, que se chama rejeição. Nós temos que cortar essa raiz da rejeição. O homem foi rejeitado por Deus, mas Jesus reconciliou o homem com Deus. Então, quando Jesus entra, essa rejeição que expulsou o homem da presença de Deus, ela vai acabar. Porque Jesus reconecta o homem com Deus, reconecta o corpo com o espírito, né? Então a mente curada reconecta, né? A mente livre da rejeição reconecta e traz harmonia para a vida do ser humano. Isso é muito importante. Então o que é a rejeição? A rejeição é esse sentimento, né, amado? Esse sentimento de solidão, esse sentimento de insegurança, esse sentimento de incertezas. Isso é rejeição. A rejeição, imagina como é que ficou Adão e Eva quando Deus falou, acabou, saiam daqui, vocês não têm mais nada comigo, vocês me desobedeceram. Então aquela sensação horrível, né, de perder o chão mesmo, perder o chão, de perder assim, a sua identidade, né? A rejeição faz a gente se sentir sem identidade. Por que eu existo? Quais são as minhas referências? De onde eu vim? Por que eu vim? Como que eu tenho que ser? Ou como que eu sou? Né? Então, nós temos que nos libertar da rejeição, né? Muitas pessoas sofreram rejeição no ventre da sua mãe. Sentimento de rejeição que acaba abrindo aí para entradas de espíritos de rejeição, que pode acontecer já na concepção, olha lá, né? Nos primeiros meses de gravidez. Os pais podem ter pensado ou dito, não era a hora, a gente não estava preparado para isso, né? Queria que fosse menino, queria que fosse menina, queria que fosse loiro, e queria que tivesse olhos claros, que nem o pai ou que nem a mãe, e nariz assim, acolá, papapá, né? Então, por isso que é muito, muito importante os pais estarem muito conectados, né? Pessoas que têm muita ferida na alma são pessoas que não tiveram, que os pais não tiveram nenhuma estrutura emocional. Então acaba que gerando uma criança, às vezes, né? Eu vou dizer uma palavra aqui para você entender de qualquer jeito, né? Não é a melhor palavra, mas para você poder entender. Então, você que é casado, você que está se preparando para casar, é muito importante vocês se programarem, né? E na gestação, cuidar muito, porque, irmão, desde o momento que vocês planejaram esta criança, já há uma conexão, já há primeiro que tem que haver uma concordância com os céus, apresentar diante de Deus, Senhor, nós desejamos, né, ter um filho, nós desejamos ter alguém para a gente cuidar, para a gente zelar, né? Filhos são herança de Deus, né? Então, já orar muito,
Porque infelizmente, amado, né? Infelizmente, né? Não vai evitar, porque nós herdamos de Adão e Eva a natureza da rejeição. Mas crianças que foram bem recebidas, que foram bem geradas, que foram programadas, muito amor, com muito carinho, com muita sabedoria, com certeza vão ter muito menos problemas de alma do que qualquer outra criança que não teve todo esse cuidado, né? Então isso é muito importante. Então se você, né, e aí é importante você colher esses dados. Você foi rejeitado no seu nascimento, converse com seu pai, converse com a sua mãe. Ah, mas eu não tenho mais meu pai, não tenho minha mãe. Converse com um parente, com alguém conhecido, né? Se você ouviu muitas vezes teu pai e tua mãe dizendo palavras duras para você, você sofreu rejeição no trabalho, na escola, dos colegas, rejeição no casamento, enfim, né? Faça uma lista de situações e de momentos em que você foi claramente rejeitado ou rejeitada, para que você possa então, com esse material em mão, você possa fazer a renúncia de tudo isso, né? A cura interior justamente isso, usarmos o poder do nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus para desfazermos as portas de entrada do inimigo na vida do ser humano, em nome de Jesus Cristo. Porque quando eu abro essa brecha da rejeição, o inimigo logo vem para dentro também. Aí começar a usar, ele está se sentindo assim, 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 então eu vou manipular a vida dele. Mas quando você, meu irmão, se reencontra, descobre quem você descobre realmente o propósito de Deus para a tua vida, meu irmão, as coisas aí vão ganhar uma dimensão muito maior. Então, construa essa árvore, né? Faça essa lista de todas as situações aonde você sofreu algum tipo de rejeição, ou rejeição por causa da cor, rejeição por causa do sexo, rejeição por causa do tamanho, rejeição por causa de condições sociais, econômicas, políticas, religiosas, enfim, todos os momentos que você sofreu algum tipo de rejeição. Avalie tudo isso, né? Coloque tudo no papel e na próxima aula a gente vai voltar a conversar sobre isso, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo.